Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Dicas. Resolução de questões da prova da Prefeitura de São Cristóvão, nível superior, parte 1. Vamos lá saber como é que foram as resoluções dessa prova. Então pessoal, antes da gente partir propriamente dito para a resolução de questões, eu trago aqui para vocês um pedido. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 1000 inscritos. Então nos ajude nessa meta. Considere nesse vídeo aqui deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para o nosso canal faz extrema diferença. Novamente, ajude-nos a chegar nos 1000 inscritos. Eu agradeço imensamente a todos vocês que colaboram aí com a nossa meta. Dos 1000 inscritos, nós estamos em contagem regressiva, estamos bem pertinho, só faltam 17 inscritos. Desde já, muito obrigado a todos vocês que colaboram. O nosso canal também está presente em outras plataformas. Considere lá nessas outras plataformas seguir, se inscrever, compartilhar. Tudo isso ajuda imensamente aí na nossa meta e nos nossos objetivos. Então, pessoal, a primeira questão aqui a gente tira lá do site Que Concursos e é da prova, mas a questão lá é por código. Então, o código dessa questão é a Q2162031. Nessa questão, o examinador faz o seguinte questionamento. Além de conectar termos às orações, as preposições expressam valores significativos. No primeiro período do texto, a preposição até expressa a ideia de que. Lembrando que as preposições essenciais têm aquela musiquinha. A, ante, após, até, com, contra, de, desde e entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sob, tras. Essas são as principais preposições. Então, a ante, até, o até é preposição. Vamos ver o que esse até está expressando. Aqui no texto ele aparece lá na primeira linha. Em 2023, quando? Em 2023. Os preços dos medicamentos comercializados no Brasil, esses preços eles somente poderão ser reajustados em até 5,6%. Gente, esse 5,6% é ou não é até quanto eu posso estipular? Então, esse até quanto é uma igualdade? É uma superioridade? Uma inferioridade? Ou isso é um limite? Está delimitando o máximo o qual eu posso chegar? Então, no máximo, até 5,6%. Tudo bem? Logo, o item correto, a resposta correta é a letra C de casa. Se não tiver ficado claro, vá lá nos comentários da questão e questione para a gente tentar explicar de uma outra forma. E comente de qualquer forma se você está gostando das resoluções, se está ficando algo bacana, se vocês estão entendendo as resoluções. Desde já agradeço imensamente aí a colaboração de vocês. A próxima questão dessa prova, de código Q2162032, o examinador faz o seguinte questionamento. No último parágrafo do texto, a forma verbal determina está flexionada na terceira pessoa do singular porque concorda com o termo. Qual termo que ele é o concordância? Determina está no final desse segundo parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo. Vamos ler o parágrafo inteiro para a gente ver se consegue ficar mais claro a questão, tá? Então ele fala o seguinte. Para chegar ao índice, o CMED observa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, mediante o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos não captados pela inflação, como câmbio e tarifa de energia elétrica, e também a concorrência de mercado, conforme determina o cálculo utilizado desde 2015. Então a pergunta é, essa palavra determina aqui, ou o verbo determina, ele está concordando com quem? Gente, exceto nos casos de oração sem sujeito, todos os outros casos, o verbo ele concorda com o sujeito, mais precisamente com o núcleo do sujeito. Então, você vai chegar aqui para o verbo e perguntar, quem ou o que determina? Quem é que determina? Ora, esse cálculo utilizado desde 2015, esse cálculo determina como fazer para chegar ao índice. Sim ou não? Sim. Aqui é um caso de sujeito posposto ou o verbo está anteposto ao sujeito. Significa o seguinte, é como se fosse o seguinte, ó. O menino comeu o bolo. Quem é que comeu o bolo? O menino. Agora note essa inversão, tá? O bolo comeu o menino. Ora, apesar de estar fora de ordem,
Gente, tem como o bolo comer o menino no mundo real aqui das ideias? Não. Mesmo estando fora de ordem, o menino continua fazendo a ação de comer o bolo. Então aqui, ó, cuidado. Porque se o meu sujeito estiver posposto, ele ainda continua fazendo a ação do verbo. Então, o cálculo utilizado desde 2015, ele continua determinando como é que faz para chegar ao índice. Então, quem determina aqui, ó, quem é que determina? O cálculo utilizado desde 2015 determina. Tá bom? Então, aqui, essa parte aqui funciona como sujeito de determina. Então, o núcleo disso é cálculo, é o núcleo do sujeito. Resposta correta, letra B de bola. Se não tiver ficado claras as explicações, vá lá nos comentários e questione ou deixe um comentário aí para ajudar no engajamento do canal. Na próxima questão aqui de código, Q2162033, o examinador faz o seguinte questionamento. As vírgulas empregadas no trecho. O índice, vírgula, definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, CMED, vírgula, o índice vale desde abril. Lá no primeiro parágrafo do texto. Eu não vou ir ao texto porque eu acho que aqui já é suficiente, mas ele está nessa parte aqui, ó. Então vamos lá. O que eu fiz aqui para vocês? E vou fazer novamente, ó. Eu vou pegar e ler sem o que está entre vírgulas, tá? Vou ler sem isso. O índice vale desde abril. Quem é que vale desde abril? O índice. Você viu que eu fiz a leitura, retirei tudo que estava entre vírgulas e continuou fazendo sentido. Toda vez que você fizer a leitura de algo e ver que algo está entre vírgulas, faça esse tipo de leitura. Logo, se você faz a retirada do que está entre vírgulas, de duas, uma. Esse trecho aqui, ou ele vai ter caráter explicativo, ou ele é um termo deslocado. É algo que está aí entre vírgulas somente para estar. Significa que isso aqui está isolado por vírgulas mesmo. Agora vamos tentar entender qual a função dessas vírgulas. Ora, desde quando? Aqui é o tempo. Desde quando é que esse índice vale? Esse índice vale desde abril, aqui é o tempo que ele vale. Essa estrutura aqui, esse trecho aqui, ó, tem uma ideia temporal. Tudo bem? Tudo bem. Agora, definido pela Câmara de Regulação de Mercado tal. Quem é que está sendo definido? Essa definição aqui, ele está explicando esse índice, sim ou não? Quem é que é definido pela Câmara de Regulação de Mercado? O índice. Então, essa estrutura aqui, ó, ela vem explicar esse índice aqui, uma explicação do índice. Logo, o item vem isolar uma explicação? Sim. Essa já é a alternativa correta. Essas vírgulas aqui isolam expressão adverbial de tempo? Não. Na verdade, essa estrutura aqui, ó, desde abril, ela é uma estrutura adverbial de tempo. Eles separam orações. Dentro aqui, ó, a gente não tem verbo, né, para ter orações, então não há que se falar de orações. Separa elementos dispostos de uma enumeração? Sim, vírgulas podem separar as enumerações, mas a gente só tem um termo aqui, ó. Então só tem um trecho, não tem como ter uma enumeração. Enumeração é quando eu digo assim, ó, gosto de água, refrigerante, suco. Aqui eu estou enumerando os termos, então as vírgulas vão separando essas enumerações. Também não é a alternativa. Realmente a alternativa que sobra é letra A de amor aí. Esse é o item correto. Se não tiver ficado claro, vá lá nos comentários da questão e deixa um comentário lá para ajudar ou para engajar aí no canal. Então, pessoal, eu gostaria de reiterar novamente, por favor, neste vídeo aqui, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e ative o sino. Ajude-nos aí nas nossas metas. O nosso objetivo é tentar chegar nesses 1000 inscritos. Estamos bem próximos dos 1000 inscritos. Vá lá e se inscreva no nosso canal. Agora só faltam 17 dos 1000. Então, a contagem regressiva. Desde já agradeço imensamente vocês que colaboram aí com os nossos objetivos. Considere também ir lá nessas outras plataformas, seguir, se inscrever, compartilhar. Tudo isso é de graça, mas para o canal faz enorme diferença. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aí com os nossos objetivos. Eu vou ficando por aqui. Eu gostaria de reencontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great.
I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to